Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Ainda hoje, em pleno século XXI, muitos governantes do Brasil seguem tomando decisões que determinam o futuro de seus estados em gabinetes localizados em palácios construídos por colonizadores. O governador eleito em Pernambuco, por exemplo, gere o estado no Palácio do Campo das Princesas, uma pomposa edificação construída em 1841, com projeto do renomado arquiteto e militar português Moray Âncora. Há mais de 300 anos, não poderia ser diferente, e Maurício de Nassau, governador do Brasil holandês de 1637 a 1644, não era uma exceção dessa vaidade. O conde alemão, subordinado à Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, marcou o Recife pelos seus feitos e construções, e seu grande palácio foi uma delas. Em 1689, 2 anos depois de pisar no Recife e morar em um sobrado da ilha de Antônio Vaz, Nassau adquiriu um terreno extenso, onde hoje compreende as imediações da Praça da República. Aliás, um endereço do atual Palácio do Campo das Princesas. Mas não se engane, são 2 palácios bem diferentes por fora e por dentro. O do Conde começou a ser construído em 1641 e ficou pronto em 1642, com a assinatura do arquiteto holandês Pieter Post, irmão mais velho do pintor Frans Post, artista que viveu no Recife por anos e pintou muitas das paisagens da cidade. Nassau deu o nome de Palácio de Friburgo, que significa Castelo da Liberdade em holandês, mas o povo gostou mesmo foi de chamar de Palácio das Torres, por conta das 2 gigantescas torres de aproximadamente 25 metros de altura que integravam a estrutura imponente do palácio, que tinha a frente voltada para o mar e os fundos voltados para a confluência entre o rio Capibaribe e o Beberibe. A propósito, as torres são um bom ponto de partida para começar a descrever a construção. Elas podiam ser vistas pelo mar a 6 ou 7 milhas de distância e serviam de referência para navegadores próximos da costa da ilha. À noite, uma das torres acendia uma enorme lanterna, transformando-se em um farol, enquanto a outra abrigava um observatório astronômico. O entorno do palácio também era curioso. Friburgo era cercado por um horto-zoobotânico com plantas ornamentais de diferentes espécies e, inclusive, foi o primeiro nos moldes europeus construído nas Américas. Um documento escrito por Gaspar Barléu, historiador contratado por Nassau para contar a sua própria história em 1657, revela uma abundância de plantas no local. Eram pelo menos 852 laranjeiras, 58 pés de limões grandes, 80 de limões doces, 80 romanzeiras e 66 figueiras, 224 mamoeiros, genipapeiros e mangabeiras, 226 palmeiras e pitangueiras. Também era possível encontrar castanhas, legumes, ervas, plantas medicinais e flores diversas. Tudo isso atrás de um coqueiral de pelo menos 700 coqueiros transplantados, ainda adultos, com alturas que chegavam a 15 metros e davam frutos valiosos. O horto ainda reunia espécies de animais exóticos. Eram papagaios, araras, canindés e jacus em viveiros separados por telas. Também haviam jabutis, onças, tamanduás-bandeira, coatis, saguis, cabras, roedores, antas, porcos, cisnes, coelhos e peixes criados em viveiros em um terreno atrás do palácio. Um verdadeiro zoológico que servia de objeto de estudo para cientistas que visitavam o palácio e chamavam o local de, abre aspas, gabinete de curiosidades, fecha aspas. Uma espécie de avô do que chamamos de museus de história natural. Mas, além do coqueiral, o horto-zoobotânico e abaixo das vistosas torres estava uma escadaria de pedra que conduzia o visitante à construção sólida e espaçosa do palácio. Logo na entrada havia um hall de 2 andares iluminado por uma claraboia. No térreo, à esquerda, um aposento e uma antecâmara que servia, possivelmente, de gabinete para o conde. Do lado direito estava a cozinha e alguns anexos, enquanto na traseira do hall ficava um grande terraço. Para limpar, cozinhar, fazer a devida manutenção do espaço, Nassau, autodeclarado humanista e senhor do Castelo da Liberdade, dispunha de 18 negros escravizados que viviam em uma senzala ali próxima. 10 turcos escravizados, 3 jardineiros, 2 cozinheiros, a governanta e sua filha, um indígena tupi do Maranhão, além dos homens que serviam o conde como oficiais. A relação de Nassau com o tráfico de pessoas escravizadas da África não está restrita ao uso deste tipo de mão de obra para manter suas torres suntuosas.
O que documentos históricos, como as cartas do Conselho Político aos diretores da companhia, que datam entre julho e setembro de 1630, mostram é que o Recife já possuía cerca de 500 negros escravizados quando Nassau chegou por aqui. Em 1639, durante seu governo, o tráfico de escravizados representava a maior renda da Companhia das Índias Ocidentais, a quem ele servia. Segundo cartas enviadas pelos escabinos de Olinda ao Conselho, era necessária uma enorme quantidade de escravizados para manter a produção de cana-de-açúcar em Pernambuco. A essa altura, mais de 1.000 escravizados já viviam por aqui. Em retrospecto histórico, o Palácio Friburgo é uma síntese do que o período holandês parecia ser para sua nova colônia na América, e o que efetivamente era. Por fora, beleza, luxo, integração com a natureza. Por dentro, junto com a beleza de seus ambientes, a exploração do trabalho de pessoas trazidas à força para o Brasil, para servirem como outra coisa, como outro tipo de ser, menos o humano. Os ambientes internos do palácio escondiam entre quadros e móveis importados um mito. O palácio, ao contrário de seu dono, ruiu cedo. Na segunda metade do século XVIII, já estava bem deteriorado, após as batalhas que expulsaram os holandeses do Brasil, e acabou sendo demolido de vez. Em 1841, como já falamos anteriormente, começou, no mesmo local, a construção de outro palácio, o do Campo das Princesas. Uma curiosidade sobre o Palácio do Campo das Princesas é que ele recebeu esse nome em 1859, depois de uma reforma feita para hospedar a família do então imperador Dom Pedro II. A família imperial passou cerca de um mês em Pernambuco e as filhas de Dom Pedro II, as princesas Isabel e Leopoldina, eram frequentemente vistas brincando nos imensos jardins. Por isso, o local recebeu o nome de Campo das Princesas. Mais tarde, em 1888, a pequena Isabel, agora já adulta e regente do Império, foi quem assinou a Lei Áurea, proibindo definitivamente a escravidão no Brasil, não por uma profunda consciência social e humanitária, mas para atender a interesses políticos e econômicos da elite nacional.